O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e as notícias espalhou-se por toda a região montanhosa da Judeia. E todos os que ouviram a notícia ficaram pensando: o que virá a ser esse menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, com grande alegria encerramos hoje as antífonas maiores que nos preparam para o Natal. A igreja, todos os anos, durante uma semana, canta essas chamadas antífonas maiores, que são antífonas que vão celebrando os vários títulos de Nosso Senhor, os títulos de Cristo. E hoje, Emanuel, Deus conosco. Deus está conosco em Cristo. Esse é o grande mistério do Natal. Numa humanidade, ou seja, num homem, corpo e alma, igual ao nosso em tudo, exceto no pecado, Jesus está presente como Deus conosco. Ou seja, para a gente ter ideia clara daquilo que é o dogma, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas, Deus quis, por um decreto de bondade divino, cheio de amor, Deus quis fazer para a segunda pessoa da Santíssima Trindade um corpo e uma alma. Corpo e alma. Uma humanidade igual a nós em tudo, exceto no pecado. Mas exatamente porque essa humanidade que é igual a nós em tudo, ela é a humanidade de uma pessoa divina, essa humanidade começa a se comportar divinamente. Ou seja, como o fogo, quando entra em contato com o ferro começa a se comportar como se ele fosse fogo. E é isso que nós vemos em Jesus. Jesus é Deus conosco, e esse conosco é muito profundo. Emanuel, Deus conosco, quer dizer que Deus no homem. A natureza divina influenciando a natureza humana, porque é uma só pessoa. O Filho, o Verbo, que une essas duas realidades. Nós costumamos chamar Jesus de esposo e a igreja de esposa. Mas se a gente fosse olhar assim e meditar sobre a coisa com mais propriedade, nós deveríamos dizer que Jesus é o casamento. Ele não é somente o esposo, ele também é a esposa, ele é as duas coisas. Ele é Deus
que vem e a humanidade que se une. A divindade e a humanidade unidos em Cristo, como diz o Concílio de Calcedônia, unidos, mas não confundidos, misturados. Distintos, mas não separados. Em Jesus, Deus e o homem estão juntos. E nós vemos um homem como nós se comportar divinamente, ou seja, conhecer Deus como Deus se conhece e amar Deus como Deus se ama. Meus queridos, com grande alegria, esse é o mistério do Natal. Mas não é somente o mistério do Natal para Jesus, é também para nós. Por quê? Porque de sua plenitude nós recebemos graça sobre graça. Jesus, da humanidade de Cristo, transborda. Da humanidade de Cristo, transborda essa divindade. Nós podemos participar. Vejam Nossa Senhora, vejam os outros santos, São José. Vejam as pessoas que se comportam divinamente. Por quê? Que santos, como Santo Estevão, nós vamos celebrar o Natal e logo em seguida celebrar um mártir, Santo Estevão. Santo Estevão morre dizendo as mesmas palavras de Cristo: Pai, perdoa. Senhor, não leve em conta o que estão fazendo comigo. Como é que um homem pode se comportar como Deus, com esse perdão divino, com essa paciência divina, com esta bondade divina? Como é que isso é possível? Meus queridos, essa é a graça. O Evangelho de hoje, São João recebe o nome de João. Seu nome será João, Yohanan. Ou seja, Deus é gracioso, Ele faz a graça. O que é a graça? A graça é isso. A graça é Deus que vem para dar à nossa natureza frágil a sua natureza divina. Claro, no nome de João, Deus é gracioso porque olhou com favor para Isabel, no sentido imediato é isso. Mas no sentido mais profundo, João prepara a vinda de Cristo porque ele anuncia que Deus é graça. Deus vem, se inclina, vem no nosso meio e faz com que a nossa natureza, pobre natureza humana, participe de sua natureza divina. Peçamos isso no Natal. Emanuel, Deus está conosco. Deus é presença em nós, em nossa pobre natureza. Vamos então viver isso com alegria e com profundidade.